Bom, gente, seguinte, ontem muitas pessoas acompanharam pela imprensa, pelas redes sociais, logo desde as primeiras horas da manhã, quando aconteceu o episódio, a repercussão e a comoção que também foi gerada na sequência pela morte de uma criança, um menino de 12 anos de idade, que morreu na escola. Foi assistir a aula, passou mal, teve morte súbita, o SAMU chegou a socorrer a criança, mas as informações é de que ele realmente já estaria sem vida. Então, já era, além da comoção, uma preocupação dos pais nesse momento de retorno das aulas presenciais, por causa da pandemia, por causa de síndromes que possam envolver a Covid-19. Nós não estamos fazendo aqui nenhum tipo de relação da morte dessa criança com a Covid, mas de fato é que as pessoas em algum momento podem fazer essa relação. Então, o que pode envolver a morte súbita em pacientes tão jovens, em pessoas tão jovens? Então, para isso, nós chamamos para essa conversa o Dr. Marcelo Madeira, que é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, aqui no Piauí, e é médico cardiopediatra, né? Então tem uma vivência, uma experiência muito grande nessa área e vai nos ajudar a entender o que pode acontecer nesses casos. Doutor Marcelo, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, Ana. Primeiro, muito se falou, a criança sofreu um infarto. Então vamos começar respondendo essa pergunta. Infarto acontece em criança? É muito pouco provável, Nádia. Assim, a gente tem que imaginar que o infarto é acúmulo. Isso é um processo evolutivo da doença da artéria coronariana. Então, uma criança de 10, 11, 12 anos, dificilmente ele tem tempo para desenvolver essa alteração. A não ser casos muito raros onde a criança tem níveis de colesterol mas é muito alterado mesmo. Geralmente, a morte súbita, que, assim, sindromicamente, ela se assemelha muito com o infarto fulminante. Mas na criança, a morte súbita, ela não é provocada por infarto. Geralmente, são arritmias ou então acidentes vasculares cerebrais que podem provocar a morte súbita. Agora, como os pais podem saber se a criança nasceu com esse problema? A partir de que idade é sugerido algum tipo de exame? Muitas vezes pode... Provavelmente, no caso de uma morte súbita, como o senhor diz, às vezes não dá nem um sinal, nenhuma pista de que a criança tem aquele problema. Nádia, é muito complicado. Dificilmente você diagnostica uma causa de morte súbita antes da morte súbita. Infelizmente... Existem exames preventivos que podem ser feitos que indiquem algum problema? Existe avaliação que ela pode ser direcionada. Então, a gente sabe que algumas arritmias, uma boa parte das arritmias, elas são diagnosticadas por um eletrocardiograma de rotina. Embora uma parte das arritmias malignas, elas não são diagnosticadas facilmente no eletrocardiograma. O ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, ele pode detectar algumas doenças que podem propiciar arritmia, ou pelo menos dar uma ideia de que a investigação ela tem que ser mais aprofundada. Mas, infelizmente, o evento morte súbita, ele é muito raro e dificilmente a gente consegue diagnosticar uma causa predisponente antes. Isso é estatística mundial. A morte súbita, geralmente, ela é diagnosticada, infelizmente, na morte súbita. E como o senhor dizia, é raro? Raríssimo. Para você ter ideia, o atleta, o jovem atleta, ele tem 2 vezes mais chance de ter uma arritmia maligna do que nós que não somos atletas. Em média, para cada 100 mil atletas que existem, apenas 0,5 a 2 podem ter alguma arritmia maligna. Então, nossa população geral, a metade disso. Isso eu falo de 100 mil atletas por ano. Então, é muito rara a morte súbita. Infelizmente, a gente caiu naquela lei de Murphy, que a gente chama muito na medicina, assim, parece que quando acontece uma coisa, acontece... Então, a gente teve aí 3 casos que eu acho que são enigmáticos. A gente fazer qualquer conjectura qual é a causa, eu acho que é palpitar sobre uma vida. Eu acho que, às vezes, eu vejo alguns grupos de WhatsApp, acho que até falta... com respeito para com a família, então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente dá esse tipo de opinião. As crianças, elas tiveram morte súbita. Eu não posso, com o que eu tenho hoje, dizer se foi infarto, se foi Covid, não existe nada na literatura que fale sobre Covid provocando morte súbita em crianças. Então, eu acho que, antes de tudo, respeito para essas famílias. Eu também acho, doutor, eu concordo com o senhor. É preciso que tenha uma investigação, né, muito rigorosa sobre cada caso, e cada caso cada caso é diferente um do outro. A gente nem pode dizer que se as crianças morreram de morte súbita foram
pelo mesmo motivo, infelizmente. Isso, exato. Eu acho que precisa de uma Perfeito. investigação muito complexa, embora o elemento Covid esteja presente nesse momento em virtude da pandemia, mas ainda se conhece muito pouco sobre a doença, que de fato é uma doença sistêmica, Isso. que de fato a ciência já traz a possibilidade de se gerar uma síndrome, que é uma síndrome perigosa para algumas crianças, mas Perfeito. também estatisticamente um número pequeno e reduzido e com ainda muitos enigmas em torno disso, né? Muitos mesmo. Então, assim, ó, eu faço parte de 3 hospitais aqui em Teresina, dentre eles o Hospital Lucídio Portela, que eu acho que é a grande referência de Covid em criança. É a única UTI especificamente Covid. O que a gente observa é que realmente, naquela fase aguda da tempestade inflamatória, você pode ter lesão miocárdica. Às vezes a lesão é só laboratorial, são só enzimas cardíacas que estão aumentadas. Alguns desses pacientes, eles desenvolvem arritmia ou disfunção miocárdica, tá certo? Então, esses pacientes, eles merecem uma atenção especial. Agora, a maior parte desses pacientes, às vezes, aumenta um pouquinho as enzimas, mas o coração, ele se mantém funcionalmente intacto. O que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, com esses pacientes, com o que eu tenho hoje na literatura, eu não tenho como afirmar que pode acontecer? Talvez sim, talvez não. E aí a resposta inflamatória multissistêmica, eu acho que o público já deve ter ouvido muito falar na doença de Kawasaki. Ele pode acontecer, em poucos casos, uma alteração na coronária depois da infecção pelo Covid. Mas essa lesão, se a gente pegar o que a gente já conhece de Kawasaki, ela vai acontecer a morte súbita, ela aconteceria anos depois, meses depois, anos depois da doença inicial. Então, hoje eu não tenho como associar uma coisa a outra. O que eu posso dizer é, infelizmente, foram 3 vidas que se foram, 3 famílias que faleceram, 3 crianças que faleceram por morte súbita. Eu não posso afirmar qualquer outra coisa além disso, a menos que essas crianças tivessem passado por uma autópsia, uma necrópsia. Sem esse exame, dificilmente eu vou conseguir chegar a qualquer diagnóstico. No caso da morte súbita, doutor Marcelo, pode haver alguma, no caso dessas modificações que aparecem no coração já a partir do nascimento, ou seja, que a pessoa já nasce com esse problema, a criança já nasce com esse problema, pode ter alguma herança genética? É mais fácil eu saber se o paciente vai desenvolver algum problema, mesmo que os exames não sejam claros e evidentes em determinado momento da vida, se ele tem uma história familiar relacionada? Pronto, então eu acho que se a gente quer fazer alguma prevenção, eu acho que a prevenção é essa. Então, assim, se você tem histórico de morte súbita em pacientes com menos de 35, 40 anos de idade, a família toda ela deve ser rastreada. Principalmente se o paciente não passou por uma autópsia, uma necrópsia. Então, toda a família ela deve ser investigada. Por quê? Existe uma doença chamada cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença congênita. Às vezes, a criança nasce com o coração estruturalmente normal e durante o final da adolescência e idade adulta, ele evolui com alteração cardíaca e é geneticamente transmissível. Algumas arritmias também existem em correlação. Agora, lembrando e tranquilizando os pacientes cardiopatas. O sopro, aquele paciente que tem um sopro, aquele do dia a dia do cardiopediatra, normalmente não têm esse risco aumentado, a não ser que você tenha algumas doenças, e isso existe, que possam propiciar o surgimento de arritmias. Mas, no geral, a grande parte dos pacientes, mesmo doentes do coração, com os soprinhos, como a população conhece, elas não têm um risco aumentado de morte súbita em relação à população geral. Acho que fica, assim, um esclarecimento importante para acalmar um pouco. Eu acho. Porque gera muito pânico. Demais. Eu acho que a Teresina está em pânico, os pais principalmente. Então, assim, minha esposa, meus amigos, os grupos de condomínio, inúmeras mensagens querendo marcar logo uma consulta, e eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que o caminho, eu costumo dizer que a porta de entrada para qualquer criança é o pediatra. Eu acho que primeiro conversa com o pediatra de confiança. Vê todo esse histórico que o doutor Marcelo está colocando aqui, né? Se tem caso na família, rastreia, verifica. Então, acho que primeiro por aí e acalmar um pouco, porque de fato o pânico só gera uma desordem maior ainda, um caos ainda que a gente não está nem precisando nesse momento, que já tem caos demais na nossa vida, né? Já tem a pandemia, já trouxe muita complicação. Só para encerrar, já que o senhor falou que trabalha em 3 hospitais, o senhor trabalha no hospital de referência para atendimento de crianças, o Hospital Infantil Lucídio Portela, que é o único que atende os casos de Covid. Como é que está a situação das crianças com Covid? Porque a volta às aulas também traz essa preocupação para os pais, se as crianças que
que a gente vê pelas estatísticas realmente são muitas vezes assintomáticas ou desenvolvem sintomas leves. Então, sua experiência de hospital aqui para os nossos telespectadores, doutor? Pois é, felizmente, a grande maioria das crianças, elas desenvolvem sintomas leves ou mesmo eles são assintomáticos. Logicamente que nesse decorrer de alguns meses, a gente já perdeu, infelizmente, algumas crianças pelo Covid, entendeu? Mas, no geral, a evolução costuma ser satisfatória. As crianças que perderam a vida tinham algum tipo de comorbidade na maioria das vezes? Algumas tiveram, teve uma ou duas crianças que eram desnutridas, teve uma criancinha que a gente não conseguiu fechar o diagnóstico porque ela tinha uma síndrome genética e, além disso, a gente tinha uma suspeita de uma outra doença de base, mas é a minoria das crianças, né? Felizmente, a minoria. A gente tem 6 leitos que hoje funciona não só como UTI, mas como enfermaria também, embora esses leitos a gente dá preferência para o paciente mais grave, logicamente, mas, no geral, a resposta do hospital infantil tem sido muito boa. Eu acho que eu não tenho, assim, nenhum caso que a gente tenha perdido por completa falta de assistência. Às vezes o hospital infantil não recebe, mas o pediatra que está lá na ponta, ele entra em contato com a equipe do hospital infantil, todo mundo se comunica e hoje em dia eu acho que todos têm, no mínimo, o mínimo de assistência possível. É uma rede de pelo menos solidariedade. a pediatria, eu acho. Queria agradecer demais ao doutor Marcelo Madeira, que é médico cardiopediatra, conversando com a gente hoje aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço a discussão. Saúde. Amém. Bom final de semana Obrigado. também. Obrigada.